E finalmente chegamos no último episódio da 12ª temporada de Futurama, onde eles resolveram expandir e brincar ainda mais com o multiverso da série. E com isso tivemos uma aventura bastante interessante nas ondas multiversais. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada no que aconteceu nesse episódio de Futurama. O episódio começa com a tripulação da Planet Express tendo sérios problemas com a nave. E tudo porque a Leela queria inclinar seu banco, mas sem querer acabou colocando a nave no modo catástrofe. Mas a pergunta que fica é por que diabos alguém iria criar esse modo para a nave? Mas enfim, tentando resolver o problema, ela só conseguiu quase matar o Bender jogando ele no abridor de latas, que é um velho inimigo dele. Mas depois de muitas dificuldades, a nave chega na Terra. Só que ela se amassa completamente com o impacto. Porém, apesar disso, a tripulação simplesmente sai intacta. E tudo graças ao incrível abridor de latas, que abriu um buraco na nave para que todos escapassem. O que deixou o Bender morrendo de inveja, já que ele odiava esse abridor. Mas, ao invés de se preocupar com a tripulação, o professor estava preocupado era com a Betsy, que se você não sabe é o nome da nave, que infelizmente tinha dado perda total. E por causa disso, eles fazem o quê? Realizam um funeral para ela. Olhem só, teve até uma procissão fúnebre até o cemitério. Cemitério esse que por algum motivo foi construído em cima de um mar de plasma, que segundo o professor estava cheio de correntes a jato de realidades alternativas, de tudo que era ou poderia ter sido. Basicamente, esse mar de plasma está ligado a todo o multiverso de Futurama. Olhem só, dá até para ver o reflexo de dimensões alternativas. Mas então o malucão do Zap aparece, porque segundo ele, quando uma nave tão célebre quanto a da Planet Express vai para o descanso eterno, o maior herói do Doop tinha o dever de aparecer e dizer algumas palavras de homenagem. Só que ninguém queria ouvir ele, e como ainda faltavam alguns minutos antes do sepultamento da nave, a tripulação resolveu entrar nela para prestar as suas últimas homenagens. Mas enquanto lamentava e lembrava de todos os seus momentos bons naquela nave, o Fry acaba tendo alguns flashbacks. Só que eram tantas lembranças, mas tantas lembranças de uma vez, que a cabeça dele não aguenta e ele desmaia. No entanto, se você prestar atenção, vai perceber que não eram apenas lembranças do Fry, mas sim lembranças de vários Frys de várias realidades alternativas. Como por exemplo, tinha lembranças do Fry de cabelo preto, que apareceu naquele episódio que o professor construiu um universo na caixa. E tinha até mesmo memórias do final da 10ª temporada, de quando o Fry e a Leela ficaram congelados no tempo. Só que aqui eles tiveram um filho. Apesar de que também pode ser uma outra realidade similar àquela. Mas o fato é que eram tantas lembranças de uma vez que a cabeça do Fry não aguenta e ele perde a consciência. E a tripulação só foi dar falta dele quando faltavam 15 segundos para o sepultamento da nave. E desesperados, todos voltam correndo para resgatá-lo. Mas já era tarde demais. E a nave cai com toda a tripulação dentro do mar de plasma. Mas, um tempo depois, o Fry acorda e percebe que todos quase tinham se afogado para poder resgatá-lo. De volta à Terra, muito abalado com o fato de quase ter morrido, o Fry decide que iria pedir a Leela em casamento. E assim temos uma repetição do final da 10ª temporada, que aconteceu exatamente a mesma coisa, até a roupa que eles estão usando são iguais. No entanto, o Fry não consegue pedir Leela em casamento, porque ele tinha a sensação de já ter feito aquilo antes, mas não se lembrava de ter feito. Mas a Leela diz que ele nunca a tinha pedido em casamento antes. E com esse gatilho, o Fry começa a se lembrar do final da 10ª temporada, de quando ele a pediu em casamento e eles acabaram vivendo várias décadas com o tempo congelado. Só que ele não deveria ter essas lembranças, porque quando o professor resetou o tempo, isso tudo nunca aconteceu. Ou seja, era impossível ele ter essas memórias. Mas graças ao mergulho no mar de plasma, o Fry começou a ter lembranças de outras realidades, mas ele não sabia disso, o que fez ele entrar em choque, ter um surto e desmaiar. Zoidberg então faz vários exames para ver o que tinha de errado com o Fry, mas tudo estava certo com ele. E por isso, o crustáceo diagnostica Fry com déjà vu, uma sensação de já ter vivido coisas que nunca aconteceram.
Porém, Fry tinha certeza absoluta de que tudo que ele viu era real. Mas então, eles acabam sendo interrompidos pelo professor, que os chama para conhecerem a nova nave da empresa. E olha só que nave espetacular. E a única coisa que o professor havia guardado da antiga Betsy foi o abridor de latas, que agora era tratado como se fosse um herói e tinha ganhado até o seu próprio quarto na nave. O que deixa o Bender morrendo de ciúmes, porque mais ninguém tinha um quarto. E assim, a primeira entrega da nova nave acaba sendo em um paraíso tropical. Mas ela era tão rápida que não teve nem graça. No entanto, o Bender, cheio de ciúmes, vai desafiar o abridor de latas pelo direito ao quarto. Só que o Bender não sabia é que o abridor era um dos maiores espadachins do universo. Mas aí o Bender só imita o Indiana Jones, puxa uma arma e mata ele. Só que ao invés de ficar feliz, o Bender começa a lamentar por ter perdido um inimigo. E no meio de seu lamento, ele acaba perdendo a mão. E por isso, ele se autodenomina como Bender Maneta. E vai tirar uma soneca, já que ele tinha ganhado o quarto. Mas no caminho de volta para a Terra, a nave acaba detectando uma outra nave à frente. Mas a Leela não consegue ver nada, enquanto o Fry jura que o que estava à frente deles era a antiga nave da Planet Express, apesar de mais ninguém conseguir ver nada. Mais tarde, de volta à sede da Planet Express, eles acabam vendo no noticiário uma matéria sobre uma nave fantasma que estava aterrorizando o quadrante. E Fry mais uma vez afirma que era a antiga nave da empresa. E sem conseguir explicar o que estava acontecendo, Fry consegue convencer todos a voltarem ao cemitério de naves para investigar o caso. Só que antes de chegarem lá, acabam dando de cara com o Zap, que tinha bloqueado todo o quadrante para poder capturar a tal nave fantasma. Mas a Leela só ignora ele e continua o seu caminho, o que o Zap não podia permitir, e por isso começa a persegui-la. Só que a Leela é muito mais esperta do que o Zap, e acaba fazendo ele derrubar o portão do cemitério. E assim, uma confusão total se instaura, com tiros pra tudo quanto é lado. E no final, a nave do Zap acaba sendo abatida. E por isso, com medo de terem mais problemas do que já teriam, eles acabam deixando o Zap e o Kif, que tinham sobrevivido, entrarem a bordo da nave da Planet Express. Porém, o que eles não esperavam é que os ataques continuariam, porque o responsável por toda aquela confusão era a tal nave fantasma que ninguém conseguia enxergar. E por isso, querendo dar um fim naquela confusão, Zap assume o comando da nave e dispara todas as cápsulas de fuga para tentar acertar o inimigo que ele não conseguia ver, o que obviamente foi uma péssima ideia, e eles ficaram sem maneiras de fugir. E assim, vendo que estavam prestes a morrer, Leela e Fry resolvem se casar. E como um capitão de nave podia casar pessoas, Zap acaba sendo convidado a realizar a cerimônia de casamento, mesmo ele sendo totalmente contra, já que ele era quem queria se casar com a Leela. Mas o fato é que eles conseguem realizar a cerimônia e Fry e Leela acabam se casando, mas logo em seguida são explodidos e morrem. Mas é aí que acontece a reviravolta na história, porque a nave fantasma, na verdade, era a nave da Planet Express que a gente estava acompanhando lá no começo do episódio. Porque a partir do momento que o Fry mergulhou no mar de plasma, a gente passou a acompanhar uma tripulação de uma outra realidade. E o que aconteceu com a primeira tripulação que a gente viu no episódio foi que quando a Betsy caiu no mar de plasma, eles ficaram à deriva em um lugar que interligava todas as linhas do tempo possíveis. No entanto, eles não estavam prontos para desistir, e em um esforço conjunto, todos conseguiram consertar a nave que eles tinham dado perca total. Mas enfim, aparentemente eles não conseguiram voltar para a realidade deles depois disso, e por algum motivo não explicado, começaram a vagar entre realidades como se fossem fantasmas. Mas o fato é que o Fry continuava com as memórias que ele não deveria ter, e o episódio termina com eles não fazendo a menor ideia do que estava acontecendo. Então, na próxima temporada, se eles não ignorarem esse final, a gente pode ter os personagens perdidos no multiverso tentando achar o caminho de volta para casa. Apesar de que no primeiro episódio da próxima temporada, eles também podem só colocar a tripulação de volta na realidade deles e começar uma aventura completamente nova.
Mas enfim, o que você achou dessa 12ª temporada de Futurama? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E se você tiver gostado do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, da vez que Futurama explorou o multiverso dos mistérios. Corre lá pra ver que tá bem legal.